Gravação para a prova 2 de usinagem. Questão 1, falando primeiro sobre os mecanismos de desgaste. A gente tem a adesão, que é o caldeamento provocado pelo calor gerado entre a ferramenta e o cavaco, ou pela elevada força de usinagem durante o corte. Pode ocorrer com certa frequência a formação do gume postiço. O gume postiço ele é o material da peça altamente encruado que fica aderido na ferramenta, o que ocasiona imperfeições na minha peça quando eu for usinar. E na hora que esse gume postiço for ser retirado da minha peça, porque constantemente ele é formado, depois ele, vamos dizer assim, vai embora, ele vai acabar ocasionando um desgaste na minha cratera. O seguinte, eu tenho a abrasão, que é a deformação ocasionada por atrito entre o material da ferramenta e da peça. É a perda de material por microsulcamento, microcorte ou microroscamento, provocado por partículas de elevada dureza, que podem ser tanto partículas da peça, como carbonetos ou óxidos, ou partículas soltas presentes na ferramenta de corte. Então, à medida que a peça vai usinando, eu vou sofrendo essa abrasão na cratera e no flanco da ferramenta. Então, onde está aqui a minha seta do mouse, eu posso sofrer essa abrasão. E onde está esse cavaco passa aqui já foi uma região que já sofreu abrasão. Então, isso ocasiona imperfeições na minha peça. Eu posso, por vezes, aumentar o diâmetro dela, porque eu vou sofrendo essa abrasão no meu flanco. Essa ferramenta ela vai diminuindo o seu tamanho. Então a gente vai ter uma distância relativa entre ferramenta e peça maior. Sendo assim, a gente produziria uma peça com diâmetros alternados, fugindo da tolerância da que eu queria. Se for uma peça muito grande, se for umas peças pequenas, eu vou acabar fazendo uma produção de uma série de peças nas quais no começo tinha um diâmetro pré-estabelecido e no final a tolerância desse diâmetro foi ultrapassada por conta dessa abrasão. Eu tenho a deformação plástica, que é ocasionada por elevadas pressões e temperatura na região de corte. Então, o gume ele é deformado plasticamente, então não acontece a ruptura nem o trincamento dele, ele é realmente deformado por conta dessas elevadas pressões, ocasionando assim uma imperfeição na minha peça. Então, agora em seguinte eu tenho as reações triboquímicas, que pode ser divididas em duas, que é a difusão, a transferência de átomo de um material para o outro, e ocorre quando o material da peça e da ferramenta tem uma certa afinidade química. Então, portanto, quanto maior a velocidade de corte, maior a temperatura da região de contato entre a ferramenta e a peça, e maior é a taxa de desgaste por difusão. Então, essa aqui é já uma região que ocorreu a difusão, o cavaco passou por aqui e acabou ocorrendo a difusão e levando parte dos meus átomos, vamos dizer assim, do material. Pode também ocorrer a oxidação, gerada por altas temperaturas e presença de ar ou água. É um desgaste próximo de regiões de contato entre ferramenta e cavaco. Então, na minha ferramenta, por conta dessa oxidação, forma uma camada oxidada que possui propriedades inferiores à da minha ferramenta, onde, por conta de propriedades mecânicas inferiores, ela não aguenta a abrasão e acaba por ser arrancada. A arrancada pode gerar microsulcamentos, microcortes. Então, em relação à forma de desgaste, eu tenho o desgaste de flanco, que é o tipo mais comum de desgaste. Ocorre por conta do contato entre a ferramenta e a peça, então é a parte que em contato direto. Deteriora o acabamento superficial da peça, pois modifica a área de corte, podendo gerar uma peça fora da tolerância pré-estabelecida, como eu já tinha falado na abrasão. Eu vou ter essa distância relativa entre a minha peça e a minha ferramenta aumentando, então eu vou acabar aumentando os diâmetros da minha peça, se eu estiver fazendo um torneamento, por exemplo.
relacionado com altas temperaturas de corte, elevados esforços. Então, aqui em cima eu tenho a superfície de saída, aqui na frente eu tenho o flanco. Então, esse desgaste de flanco acontece bem nessa região. Aqui, uma vista de lado, vamos dizer assim, com o flanco dessa superfície, aqui seria o desgaste. Então, o desgaste de cratera, que é o desgaste na superfície de saída, onde sai o cavaco. Então, em excesso leva à quebra da ferramenta, porque esse desgaste de cratera se encontra com o desgaste de flanco e geralmente é causado pela difusão e associado a elevadas temperaturas geradas na interface cavaco-ferramenta. Então, aqui a gente pode ver a superfície de saída, o flanco, o desgaste de cratera ocorre na superfície de saída. Numa outra visão, temos a ferramenta e aqui a gente pode ver uma depressão, um declive ocasionado pelo desgaste da cratera. E a temperatura está associada à velocidade de corte e ao avanço da ferramenta. Então, se aumenta a velocidade de corte ou a velocidade da ferramenta, eu vou aumentar essa temperatura. A velocidade de corte ela tem maior influência em relação a essa temperatura do que o avanço da ferramenta. Então, o comportamento das ferramentas vai ter agora 3 materiais: aço rápido, metal duro e cerâmico. Eu acabei por interpretar a questão, então eu fiz um comparativo entre as propriedades e o que ocorre quando a gente abaixa a temperatura, a velocidade de corte, perdão. Quando a gente abaixa a velocidade de corte ou aumenta a velocidade de corte em relação ao ideal. Então, para o aço rápido, quando eu abaixo a velocidade de corte, quando eu trabalho com ele abaixo da velocidade de corte ideal, eu tenho um maior tempo de vida da ferramenta. Quanto mais baixo a velocidade de corte, maior o tempo, porque eu estou subutilizando ela, não estou exigindo dela o que ela foi feita para ser exigida. Só que eu tenho uma menor produtividade, porque eu vou demorar muito para fazer as minhas peças. Então, com velocidade de corte abaixo do ideal, por o aço rápido ser um material tenaz, ele não sofre ruptura por conta da elevação da força de corte. Porém, ele sofre deformação plástica. Então, quando eu abaixo a velocidade de corte, eu tenho a maior força de corte e isso acaba... a minha ponta da ferramenta acaba sofrendo bastante por conta disso. Então, com a elevação da força de corte, surge o gume postiço, ocasionando o desgaste da cratera. A velocidade de corte ideal é a melhor razão, tempo de vida e velocidade de corte. Então, eu tenho a maior produtividade, que a velocidade de corte ideal é o que normalmente é utilizado para não ter esse desgaste excessivo ou a demora para a usinagem. Então, na velocidade de corte ideal, tem o desgaste ocorrendo de forma já prevista, que é o desgaste do flanco e da cratera ocasionado pela abrasão. Então, esse desgaste já previsto é o determinante do fim da vida da minha ferramenta. Na velocidade de corte acima do ideal, como a velocidade de corte aumentou, a temperatura também aumenta por conta do atrito. Então, a minha taxa de abrasão aumenta. Então, quanto mais eu aumento a minha velocidade de corte, quanto mais eu me afasto da velocidade de corte ideal no sentido positivo, vamos dizer assim, maior vai ser a minha taxa de abrasão. Então, minha ferramenta vai desgastar muito mais rápido. E caso esse material da ferramenta tenha afinidade química com a material da peça, ocorre um desgaste por reações triboquímicas. É desvantajoso trabalhar com material acima do ideal, porque a vida da ferramenta fica muito curta conforme o aumento, e no processo o tamanho das peças pode variar por conta dessa abrasão acelerada, e além do custo de eu ficar repondo a minha ferramenta, porque eu vou ter o fim de vida dela, e também o tempo que a máquina vai ficar parada para efetuar essa troca da ferramenta. Já no metal duro, abaixo da velocidade de corte ideal, a vida da ferramenta é alta, porém a produtividade baixa, e por ser um material de maior dureza, quando trabalhamos com velocidade de corte abaixo do ideal, estamos aplicando maior força de corte, podendo gerar ruptura na ferramenta. Então, quando eu tenho a maior dureza, eu não vou ter a deformação plástica, eu vou ter a talvez ruptura dessa ferramenta. Na velocidade de corte ideal, é possível medir o que vai acontecer, os desgastes que vão ocorrer, porém, quando eu abaixo isso ou aumento,
é muito difícil, porque eu posso ter a ruptura dela, eu posso ter alguns outros fatores além do desgaste por abrasão. Então, assim como o nosso rápido, pode haver o surgimento de gume postiço, desgastando a cratera. Na velocidade de corte ideal, tem-se a abrasão, sendo capaz de ser prevista, e ocorre uma melhor produtividade. A velocidade acima da ideal, a velocidade de corte acima da ideal, então por conta da velocidade de corte, a temperatura acaba se elevando, e por consequência diminui a dureza desse metal duro. Então o metal duro que na velocidade ideal, na velocidade de corte ideal, ela possui uma dureza maior do que o aço rápido. Quando eu trabalho com a velocidade de corte acima, essa dureza acaba diminuindo. Então, o desgaste por abrasão ocorre de uma maneira mais intensa. É mais difícil é mais fácil ela ser desgastada pela abrasão. Isso daqui é um S. Caso a ferramenta da peça possui afinidade química, ocorrerá desgaste por reações triboquímicas, e a vida da ferramenta, quando a velocidade de corte é acima do ideal, ela é baixa, como já foi falado também no aço rápido. Na cerâmica, abaixo da velocidade de corte ideal, a vida da ferramenta é longa, porém baixa produtividade, formação do gume postiço causando desgaste de cratera e a ruptura por conta da elevada força de corte. A cerâmica é um material muito duro, porém, em algumas ocasiões ele pode se tornar frágil. A velocidade de corte ideal é melhor produtividade e desgaste de flanco e cratera pela abrasão, só que é menor que o aço rápido e metal duro por se tratar um material com a maior dureza. E acima da velocidade de corte ideal, as cerâmicas são resistentes à corrosão e a propriedade da cerâmica, elas são resistentes à corrosão e à temperatura e possuem elevada estabilidade química. Por conta disso, elas sofrem desgaste por reações triboquímicas, porém de forma muito mais lenta. Aumenta a taxa de abrasão de forma mais lenta também, e a vida da ferramenta demora um pouco mais para diminuir em relação à velocidade de corte do meu aço rápido do metal duro. Por quê? Porque ela possui essas propriedades de resistência à corrosão, alta temperatura e elevada estabilidade química. Porém, quando eu aumento demais a minha velocidade de corte, vai abaixar consideravelmente a vida dessa ferramenta. Então, eu trouxe um gráfico para demonstrar isso. Então, meu aço rápido, em velocidades menores que 50 metros por minuto, ele tem uma vida de ferramenta maior que 100 minutos. Porém, quando eu faço essa pequena variação, por não ser um material de menor dureza, de média dureza, ele já sofre uma grande queda na vida da ferramenta se aumentar apenas um pouco a velocidade de corte. Já o metal duro, em 90, ele tem uma vida acima de 100 minutos. E conforme eu for aumentando a velocidade de corte, eu vou diminuindo essa vida da ferramenta. Na cerâmica, a gente pode ver pelo gráfico que menor que 300 da velocidade de corte, a gente tem uma vida acima de 100 minutos, então eu tenho que aumentar um pouco mais de 10 vezes para ela sair da vida da ferramenta, sair de 100 e ir para 10 minutos, um pouco menos que 10. Então, por conta dessas propriedades da cerâmica, que ela resiste à corrosão, resiste a altas temperaturas e possui elevada estabilidade química, ela possui essa característica de poder elevar a velocidade de corte mais do que os outros até chegar na vida de ferramenta muito baixa. Falando agora sobre as finalidades de uso de fluidos de corte, questão 2. A finalidade dele é refrigerar, diminuir os danos causados pelo aumento de temperatura, tanto na peça quanto na ferramenta, e manter a máquina e a ferramenta a temperatura de bom funcionamento. Na lubrificação é a diminuição de atrito, então escorregamento entre a peça e a ferramenta,
e a diminuição da adesão. E também tem o transporte de cavaco, que facilita a retirada do cavaco da peça, muito utilizado em rosqueamentos, em furação, que o cavaco ele tende a ficar na região de corte. Cavaco da peça, da ferramenta e da máquina ferramenta. Ele também tem um caráter econômico, ele reduz o consumo de energia, porque vou ter o lubrificante, que diminui o atrito, então eu preciso de menor potência para usinar. E além de reduzir os custos de ferramentas, porque com a diminuição da temperatura do atrito, eu diminuo os desgastes falados anteriormente na questão 1. Então, portanto, demora muito mais para ocorrer o desgaste de flanco e de cratera. Os efeitos da ferramenta de corte para torneamento. O fluido de corte tem grande importância no torneamento, pois permite prolongar sua vida na ferramenta. Por conta da refrigeração e da lubrificação, pode trabalhar com velocidades de corte maiores sem comprometer a ferramenta. Então, quando eu não tenho o fluido de corte, o meu metal duro ele trabalha a 90, mais ou menos 90. Na velocidade de corte, para eu ter uma vida de ferramenta acima de 100 minutos. Quando eu adiciono esse fluido de corte, eu reduzo a temperatura, eu reduzo o atrito. Então, eu posso aumentar essa velocidade de corte, como por exemplo para 150, que a minha vida da ferramenta vai continuar sendo acima de 100 minutos por conta de eu não ter esses desgastes tão acentuados. E para a retificação, então, o fluido de corte ele possui duas funções principais. Uma é refrigerar a zona de contato entre a peça e a ferramenta, porque para retificar eu uso muita energia e parte dessa energia é liberada em calor, e grande parte desse calor, cerca de 85% desse calor, ele vai para a peça. Então eu posso queimar a peça, posso mudar a composição química da sua superfície. E a segunda função é lubrificar a região de contato para que o atrito seja reduzido, e assim eu vou melhorar o acabamento da minha superfície da peça. E para o rosqueamento, o fluido de corte ele é jogado dentro da região que está sendo rosqueada, e para resfriar ou lubrificar. E também para transportar o cavaco. Por quê? Porque a lubrificação, porque o rosqueamento, no rosqueamento, o cavaco tende a ficar na região de corte, por conta de a gente estar trabalhando dentro de um furo, e as arestas dos machos estão mais sujeitas a danos provocados pelo calor. E esse fluido é principalmente usado em onde a gente tem que fazer um rosqueamento em furos mais profundos, e poucas vezes esse fluido não é utilizado por conta desse cavaco ficar retido na minha região de corte. Trazendo agora 3 alternativas mais ecológicas ao uso do fluido de corte. Tenho aqui o primeiro é o MQF, que é a quantidade mínima de fluido de corte. É aplicado quando não é possível eliminar o uso do fluido refrigerante. Então eu preciso desse fluido refrigerante. A técnica, então, ela consiste em o fluido ser pulverizado na região de corte. É muito pouco mesmo que a gente usa de fluido, é menos de 50 ml por hora. E porém, a origem da ferramenta, exigem ferramentas otimizadas, com revestimentos e geometrias que auxiliam na remoção do cavaco, pois eu não vou ter mais o fluido para ajudar nessa remoção. A segunda é a usinagem a seco, que é abrir mão dos benefícios do fluido de corte. Já é feito com material duro, esses outros materiais que sejam de maior dureza. Então, eu abro mão dos benefícios do fluido de corte, porém eu elimino os custos de aquisição, os custos de manutenção dos fluidos, eu diminuo o impacto ambiental também e preservo a saúde do meu operador. E para aplicar a técnica necessária uma adaptação dos fatores influentes do processo, então eu não vou ter mais aquela refrigeração, eu não vou ter mais a redução do atrito, então a minha ferramenta ela vai sofrer o desgaste, então eu tenho que ter ali um sistema de refrigeração diferente, eu tenho que ter um meio da remoção do cavaco
porque eu não vou ter mais realmente esse fluido. E o terceiro é a usinagem com técnica de resfriamento criogênico. Ela se baseia na aplicação de nitrogênio líquido para redução de temperatura no lugar do fluido. Porém, o controle do fluxo e da pressão desse nitrogênio é muito complexo e é crítico. Além do nitrogênio, o líquido ele ser muito mais custoso. Porém, é ambientalmente correto, já que o nitrogênio evapora no ar inofensivamente, e o cavaco ele é livre de contaminantes. Então eu posso, quando eu tenho cavaco, eu posso pegar esse cavaco e fundir eles, por exemplo. Eu não preciso passar por todo um tratamento para depois eu reciclar.